sou Cristiane Romano e mais um Café para Despertar. E hoje eu estou aqui na Editora Lisboa com a Josiane, nossa coautora, que está participando do livro Liderança Feminina e Comunicação Inspiradora, o propósito são as pessoas. A nossa ideia aqui, nesse momento, esse bate-papo que nós vamos ter aqui, é justamente conhecer a história das nossas autoras, nossas escritoras, que contaram, né, que além de contar, trouxeram os conteúdos maravilhosos. Gente, estão incríveis. Esse livro aqui, nós começamos com Liderança Feminina, vou mostrar para vocês como vencer todos os desafios nas suas carreiras. Eu coordenei, tem capítulo também nele. E esse livro, ele tem várias, além de histórias, conexões, a Josi traz ali uma questão ali do RH, ela vai falar, não vou dar spoiler, tá? Mas ele foi lançado, a gente lançou ele em Barcelona, a gente lançou ele em Portugal e fez o pré-lançamento, lançamos agora na Bienal de Belo Horizonte. E dia 25 de junho nós vamos lançar em Arcos, que vai ser um evento com painéis, com todas as coautoras que estarão presentes, vão falar sobre o livro e também nós vamos trazer temas, porque nós temos um outro também, que é o pré-lançamento do Comunicação Inspiradora, o propósito são as pessoas. Então, Josi, seja muito bem-vinda aqui no Café para Despertar. E eu quero que você fique bem à vontade no sentido de contar um pouco, né, da sua história. Eu sei que você é uma amante de livros, não é seu primeiro livro, né? Você tem um livro já publicado. Então eu quero que você mesma conte a sua história, quem é você, por que também te deu essa vontade de, quando eu te chamei, fiz o convite para você, de você escrever, o que te passou pela sua cabeça, como é que foi isso? Então, quanto a amar livros, né, realmente é desde criança, com uma mãe professora, né, e que educou a gente sempre com a parte de leituras e tudo mais. Então, esse aí é um ponto que sempre marcou minha infância, né? Então, quando eu fui crescendo, fui ser professora também, então eu ensinava pessoas, até que eu fui fazer psicologia, fui parar na área de recursos humanos, né? Que é onde eu tenho maior experiência, são 25 anos já. E seu convite, assim, eu sou muito grata, né, porque tanto pelo Liderança Feminina quanto o outro livro que também será lançado. E eu já tinha escrito um livro, mas não com tanta repercussão positiva, né, dessa forma que está sendo, né, esse livro. E no capítulo, o que acontece? Eu tenho uma prática muito grande de recursos humanos e desde quando eu comecei, em 2001, mais ou menos, eu tenho uma prática com grupos de mulheres e grupos que foram feitos ali para trabalhar competências. Sim. Então, quem vai ler o capítulo vai perceber, né, o quanto a prática é muito importante, o quanto desenvolver essa liderança, não só a liderança de quem vai ser uma gestora, mas uma gestora de projetos, uma gestora de processos, como tem no livro outras coautoras, com gestora da própria vida e da própria carreira, né, que são histórias muito bonitas. Então, assim, eu vejo que realmente é uma honra ser coautora do Liderança Feminina coordenado por você hoje. Então, e no RH, quando eu te chamei, a ideia realmente foi essa, né? Porque você tem ali mais de 20 anos de recursos humanos. E você vê ali o papel feminino muito forte, não é? Sim. E como que é isso ali para você? Porque não vamos entrar, a gente, tanto que na apresentação do livro eu deixo bem claro, gente, que não é um livro de feminismo, no sentido assim, nós somos feministas, estamos escrevendo um livro não, é um livro que ele traz ferramentas, traz histórias, traz, por exemplo, uma empresária que naquele momento ali ela precisou de ferramentas internas para que ela conseguisse adquirir ali uma liderança no momento que ela não tinha nada, porque ela pegou um negócio e aquele negócio estava ali na mão dela. E agora, o que eu faço? Então, no seu caso, que eu convidei para complementar, Josi, olha, eu preciso de um capítulo de recursos humanos, de liderança feminina, porque a mulher hoje não é que ela sofre, tá, gente? Vamos abrir aspas, fechar aspas. É a questão, assim, a mulher, ela acaba tendo outras questões, porque ela tem filhos, ou ela tem uma casa e acaba vindo culturalmente essas questões. Vamos tirando de lado, né, aquela questão que eu disse do feminismo, mas ela acaba tendo essas questões. Então, isso para você realmente percebe isso, você sentiu isso na pele, na prática, porque uma coisa é a gente ler. Isso.
a gente vê na teoria, outra coisa é a gente pegar uma pessoa que viveu, né? Você viveu na prática em multinacionais, em várias empresas. Então, historicamente, quando eu comecei, a gente começou a trabalhar, inclusive, com um grupo de secretárias, né? Que é aquele papel... Então, assim, eu sempre falo um pouco, né, do lugar de fala da mulher. Então, há 25 anos atrás, isso era diferente, né? Sim. Hoje, já tem vagas afirmativas para mulheres, já tem busca de empresas que querem realmente mulheres, tanto na produção, na liderança. Mas há mais tempo, quando eu comecei em recursos humanos, isso ainda era bem incipiente, né? Então, assim, então foi uma construção. Eu vejo que quando a gente começou ali a trabalhar com aquelas secretárias, com aquelas auxiliares, não tinham ainda mulheres em alguns postos possíveis de trabalho também, né? Que achavam que mulher não podia estar. Tanto que em algumas empresas que eu trabalhei, tem o lema, né? A mulher pode estar onde ela quiser estar. Não no sentido do feminismo, mas no sentido de se libertar de algumas amarras e tudo mais. Então, assim, nessa prática de recursos humanos, eu vi que algo importante, o autoconhecimento, treinamento e desenvolvimento, capacitação e dar lugar de fala nas empresas. Então, através de grupos e através de... E aí eles me perguntavam e me questionavam muito assim, mas Josiane, por que criar um grupo só para mulheres? Então, elas na mineração, elas na logística, elas na... Na verdade, não é porque era para separar, não era no sentido de estigmatizar, era para dar lugar de fala. Então, eu coordenando alguns grupos, né, eu percebia que a prática, ela está muito voltada para a capacitação. Então, a capacitação e o autoconhecimento, né? Então, eu percebi isso ao longo da história e como mudou, né? Quando eu comecei, que não existia mais para que esse tipo de projeto. E hoje eu falo, não, vamos sim fazer esse tipo de projeto, né? Porque as empresas já lançam as vagas hoje com essa resolução, vagas afirmativas para mulheres, né? Porque ainda existe, né, algum preconceito em algumas posições, não todas, mas em algumas posições ainda existem. E só porque às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo e nos escutando e nos assistindo, talvez não sabem o que são vagas afirmativas para mulheres. O que significa isso? É quando o Recursos Humanos divulga uma vaga e ele não tem o preconceito se for homem, mas ele tem uma preferência para mulheres, por exemplo, porque ele quer atingir ali algum grupo de mulheres para liderança, mulheres que agora já dirigem caminhões fora de estrada, mulheres que às vezes estão em posições que teoricamente eram consideradas masculinas, né? Então, hoje em dia, isso já mudou muito. Então, chamar de vagas, quando você lê um anúncio no LinkedIn, por exemplo, vaga afirmativa para mulheres, homens podem participar, mas eles preferencialmente gostariam de colocar mulheres por causa de algum projeto específico e para que o movimento continue, porque ele não termina, né? Ele é contínuo. Isso. Então, historicamente, alguns cargos que eu contratava no início, o gestor já dizia assim, não pode, tem que ser homem, né? Hoje não, hoje já tem grandes empresas, né, que eu passei, grandes corporações que não tem isso mais, né? Qualquer gênero pode ocupar uma determinada vaga. Ótimo. E a gente percebe também agora, né, nesse momento atual que a gente vive, que além de tudo isso, o treinamento também da mulher, porque um dos pontos que eu vejo como uma treinadora de líderes, tanto mulheres como homens, né, como variados tipos de pessoas, eu percebo assim, muitas mulheres chegavam para mim e falavam assim, Cris, eu quero uma voz mais firme, porque eu não sou respeitada. E aí eu até coloco isso também no livro, numa das minhas partes, que não é isso que é importante, que é o posicionamento, que é o que você está dizendo, né? Quer dizer, a mulher se posicionar no sentido assim, não é o posicionamento enquanto mulher feminina, masculina ou de uma forma de vestimenta. Não, tudo bem que isso é importante, tá, gente? Nós temos até um capítulo que é da parte de imagem. Isso sim é importante, a comunicação da mulher, a voz da mulher, mas ela não tem que necessariamente hoje engrossar a sua voz. Quando que engrossar, gente, vou explicar para vocês. Dar uma firmeza para a voz, ela dá aquela... Deixa eu firmar aqui para poder mostrar que eu tenho uma voz mais superior do que a do homem. Isso acabou, né, Josi? Ou acabou ou não. Estamos em processo de, porque
recente eu tive uma empresa e eu escutei uma mulher falando, minha voz é muito fininha, eu acabo sentindo que eu não passo aquela firmeza. Eu falei, olha, tudo bem que a gente pode trabalhar a sua voz, mas não tenha esse pensamento de que é isso que está te atrapalhando. Sim. O que eu posso dizer é que o histórico, né, desses 25 anos de carreira, trabalhando com homens, mulheres, todos os gêneros, esse lugar de fala, ele não precisa ser, como você disse, né, impositivo ou um tom mais alto, nada disso. O masculino, né? Masculino, né, e tudo mais. Agora, existe um viés inconsciente ainda, que a gente chama de quê? Eu recentemente já ouvi do tipo, a mulher pode entrevistar mulher, mulher não pode entrevistar homem. Eu já escutei esse tipo de fala. Sim. Né, em algumas situações de prestação de serviços e tudo mais. Porque tem um viés inconsciente de que isso é coisa de mulher e isso é coisa de homem. E a capacitação, como eu disse, que foi importante perceber nesses 25 anos trabalhando com esses grupos, é que ela é individual e também coletiva. A empresa pode levar e a mulher protagonista da sua história. Sim. Então, assim, o que ela quer ser? Ela quer ser uma líder de projeto, de processo, ela quer ser uma engenheira. Então, por isso que algumas empresas têm esse lema e tentam quebrar esse viés inconsciente que vem de histórias antigas que a gente já sabe. Então, é um viés que ainda existe, mas também existem lugares que não olham isso. A contratação é mulher, a contratação é homem, mas tem algumas indústrias e algumas empresas de mineração que ainda precisam dessas vagas afirmativas para incentivar, inclusive, mulheres que têm medo. Como que eu vou dirigir um caminhão fora de estrada? Então, sim, quando eu fiz uma contratação de uma motorista para uma mineração, ela já tinha experiência, mas a empresa não tinha experiência com uma mulher na produção. Então, isso vai quebrando aos poucos esse viés inconsciente nas empresas. Sim, é bem inconsciente mesmo, porque a gente vê esse tipo de fala e quando eu mostro para as líderes ou para os líderes, porque na verdade, geralmente, quando eu faço, a gente não faz só para as mulheres, né? A empresa contrata, eu faço ali mulheres e homens, e eu faço um curso de liderança, de liderança geral. E aí, liderança comunicativa, no caso. Nesse caso, foi uma liderança comunicativa. E você percebe que elas falam mesmo inconsciente. Depois, quando eu faço, as faço a pensar e falo, peraí, vamos pensar sobre isso? Ela olha e fala assim, gente, é mesmo, por quê? Agora, tudo bem, olha a sua voz, você gosta? Olha a sua comunicação, você gosta? Não, tudo bem, vamos melhorar. Sempre há espaço para melhorias, e claro, e é por isso que eu estou nesse mercado, né, de comunicação, de oratória, de liderança, que é o meu mercado maior, é o que é minha área de expertise, porque realmente eu gosto, né? E eu quero até fazer um parêntese. Quando eu tive a ideia de escrever esse livro, pessoal, eu gosto de deixar claro, não foi pela polêmica em si, mas foi pela ideia. Então, existiu a polêmica do Thales, né, do G4, teve uma polêmica lá, da questão lá que a mulher não podia ser líder. Né, lugar de mulher, eu lembro que tá a frase dele, então eu coloquei aqui, vocês vão ler depois. E quando ele fez essa afirmação, eu não estava julgando a pessoa que estava falando isso. Inclusive, pelo contrário, porque ele depois, a gente sabe que a gente pode ser que na cabeça dele tinha 1000 coisas ali. Mas eu queria mostrar o seguinte, peraí, eu entrevistei, eu tenho várias líderes mentoradas minhas, alunas que são perfeitas, no sentido assim, são líderes maravilhosas. Aqui nesse livro tem superintendentes, tem você que foi líder de RH, tem assim, mulheres casadas com filhos que conseguem coisas maravilhosas e de repente a gente pega e escuta uma frase dessa. Então, o que eu fiz? Então, ele veio dessa motivação. E aí o Renato, da editora Lisboa, me convidou e eu falei, não, eu tenho uma motivação para escrever um livro de liderança. Por isso que este livro, depois nós vamos falar do outro, são 20 mulheres falando da liderança feminina, justamente não é para... Por que não tem um homem? Não, porque realmente foi para trazer as experiências, porque são as dores iguais, assim, que a gente passa, que conecta algum momento com alguma mulher, são as dores, são as vivências, né, que você teve. E aí, quando veio a calhar essa história, eu falei, peraí, o convite, vamos fazer sobre isso. E aí que veio todo o processo de convidar as pessoas que eu entendi que passou por dificuldade. Então,
uma mãe que foi mãe aos 15 anos e hoje ela é uma líder excelente, então tá aqui. Enfim, então tem vários cases aqui muito legais. E aí tem algum ponto a mais que você queira colocar da liderança feminina? A questão da competência, né? Assim, a busca pela competência e o protagonismo de carreira, eu acho que é uma coisa muito importante, que ela é tanto para o homem, para a mulher, para qualquer gênero, mas quando tem assuntos tratados nesse lugar de fala dentro da empresa é muito importante, como, por exemplo, maternidade, que já houve preconceitos no passado, tipo, engravidou e tudo mais. Hoje já não tem isso mais, mas pode sim ter um viés inconsciente. Peraí, vamos fazer um parênteses. Não tem em algumas empresas. Isso. Mas ainda tem algumas situações que não favorecem ainda o papel da mulher em alguns temas, né? Porque às vezes a gente pega empresas que não têm treinamentos. Então essas empresas que não têm, que tem DP ao invés de RH, que são diferentes, então enquanto RH eu às vezes não tinha algum tipo de budget separado para isso, mas que depois a gente foi conquistando um espaço para isso. As próprias mulheres acabavam, um dos projetos, as próprias mulheres acabaram estudando e assumindo temas para falar sobre isso. Então foi um dos cases muito interessantes, vocês vão ler no livro, né? Só um spoiler. Mas a questão da competência, né? Que eu quero só fechar com isso, é porque a gente pode estar onde nós queremos estar, independente da idade, independente das questões, buscando ajuda umas das outras, né? Não só mulheres, quanto pessoas que a gente admira. E fazer acontecer, porque por exemplo, eu quero fazer um curso tal, qual o caminho que eu tenho que percorrer, né? Eu falo um pouco disso lá no Orientação de Carreira, mas aqui no Liderança Feminina eu vejo que, assim, é um prazer muito grande ser coautora, porque tem histórias maravilhosas. Sim. Eu li o livro todo, eu fiz questão de entender, assim, o seu sentido de nos convidar, e isso realmente ganha espaço de fala. Então, voltar para falar disso e relembrar o que aconteceu, foi muito importante para mim e é uma gratidão mesmo de estar aqui hoje falando disso. Eu fico muito feliz, porque eu realmente convidei, né, eu brinco assim que foi, eu tenho uma questão muito minha intuitiva, que eu só pensava assim, não, eu vou convidar, lógico que eu tive dois nãos, né, não no sentido assim, duas pessoas que não, Cris, agora não é meu momento, e que eu acredito muito nisso, que quem está aqui é porque tem que estar aqui mesmo, né, quem está no livro, mas todas, né, que falaram sim, eu falava, gente, é porque tem que estar ali aquelas pessoas para unir as histórias, e as histórias vão conectar, porque quem vai pegar e vai ler, vai em algum momento, vai se identificar. E na Bienal teve um homem que comprou, porque todo mundo acha assim que é livro de mulher, só mulher. Não, gente, pode comprar, dá para esposa, pode ler, porque você vai ser o líder de mulheres. Sim. Então é importante que aí você vai. O que acontece? Você vai pegar o livro, aí ele falou para mim, eu brinquei com ele, falei assim: você vai dar para sua esposa? Ele falou: não, eu vou ler, porque eu trabalho com mulheres. Eu falei: nossa, eu acabei de fazer uma coisa errada, né? E fui realmente, na hora eu brinquei com ele. Então na Bienal. Viés inconsciente. E foi inconsciente, viés inconsciente. Isso. Porque a gente faz isso, a gente cai nessa armadilha o tempo todo. Cai. E aí eu ri com ele, brinquei e falei: não, isso mesmo, porque você vai pegar ali experiências maravilhosas. E quem trabalha com liderança, nada como pegar experiência de verdade. É como pegar, por exemplo, vou pegar meu computador ali com todas as histórias dos meus clientes, tudo ali, tá aqui. Quer dizer, tá aqui as pessoas que contaram tudo, né? Contaram ali dentro do capítulo. É claro que, gente, é pequeno, a gente brinca, né? Que é um livro só, se Deus quiser a gente vai estar pro segundo, assim que né, esse esgotar, a gente vai pro segundo, mas a questão a gente precisa contar, né? Vocês precisam conhecer para vocês entenderem o quão é importante a gente conectar com a história do outro. Eu fui uma dessas pessoas que conectei muito. E quando eu conectei, eu aprendi tanto, sabe? E eu aprendo até hoje com todas, né? Quando eu lia, porque eu tive pro livro acontecer, o coordenador, ele lê tudo, ele lê, ele relê, e ele vê, né, se faz sentido aquele capítulo. Então, tinha que fazer sentido, né? Então, e fez, graças, né? É algo que eu até falava, né? Porque eu nunca tinha coordenado,
eu falava pro Renato, mas como é que vai? Ele falou, não, calma que no final, assim, fica lindo de se ver a obra final. Isso, E nem eu acreditava, porque uma pessoa que escreve uma tese sozinha, escreve um livro sozinha, pra mim era meio estranho pegar vários capítulos de repente, eu sou coautora de outros livros, mas eu achava estranho, mas ao mesmo tempo, na hora que eu vi o resultado, eu chorei de emoção. Eu acho que todas, né, ali na hora a gente tem um grupo nosso, e nós realmente ficamos todos emocionados, ficou muito bonito, né? E a capa, gente, olha só, vou explicar o motivo da nossa capa. Tá vendo aqui? São vários rostos, né? São várias mulheres. Por quê? Porque nós não somos uma mulher só, né? Nós somos vários tipos, de vários locais, várias culturas, e isso mostra que a gente não tem que estigmatizar, a gente não tem que ter um modelo de mulher. Não tem receita não pronta, tem receita, né? Não é uma mulher de chapinha, ou de cabelo enrolado, ou negra, ou branca, ou... Não, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, aqui nessa capa, quando veio essa capa para eu provar, eu falei, meu Deus, e assim, todas, né, com quebra-cabeça. Por quê? Porque se a mulher se unir, e é algo que é desafiador, né? Josi que trabalha no meio de mulheres também. Isso. Mas é possível. Existem alguns conflitos, algumas adversidades. Isso. Que às vezes também ocorre esse viés inconsciente. Sim. Tipo, uma competição, ora ela é natural, ora ela é predatória, né? Sim. E por mais que elas se ajudem das redes de apoio, ainda tem alguns casos que precisam ser trabalhados no ambiente organizacional. Então agora você imagina. Então imagina isso como quebra-cabeça, se unindo. As mulheres se unindo. Tô falando mulheres, gente, mas é porque é um livro de mulheres, mas é a união. E ontem eu conversando com até uma das autoras, das coautoras, a Marcinha, ela falou do encontro de mulheres. Ela não falou do encontro, ela falou que o conflito pode gerar encontros. Eu achei tão linda essa frase dela que eu brinquei e falei, nossa, Marcinha, vou pegar essa frase e levar pra minha vida. Sim. Então, esse quebra-cabeça, tudo isso daqui, né, quer dizer, vai faltar, né, vai faltar, às vezes, uma pessoa que tenha, mas olha que todo mundo tem suas habilidades, então é por isso que, tudo tem um motivo de ser, tá, gente? Nada é por acaso, então, convido vocês a conhecer as nossas coautoras, convido também, dia 25, né, de junho, em Arcos, entrada gratuita, nós vamos deixar o link da inscrição, vocês fazem a inscrição no Simpla, nós vamos escolher uma entidade para vocês fazer uma doação de um alimento não perecível, provavelmente vai ser para o Asilo Pousada dos Bertos, e vocês vão fazer essa doação, porque vão ter, né, mini palestras, vão ser painéis, e lá vai ter as obras, né, que são essa obra Liderança Feminina, a obra da Comunicação Sergipe, que nós vamos falar agora, sim, e a da Josi, sim, que não foi lançada e que nesse momento nós estamos presenteando, nós falamos para ela, você vai levar sua obra para lançar lá, sim. Isso. Né, de carreira, orientação de carreira, um diário de bordo para o sucesso profissional, que é eu brinco que é para jovens de 0 a 100 anos, porque é para todos, né? Repensar a carreira para todos. Isso, e ela foi embora saiu de Arco sem lançar, falei, vamos lançar, vamos levar também. Então, gente, vai ser assim, um momento de vários painéis ali, e esses painéis, eles vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Além de tudo, todo encontro, todo evento, a Casa de Cultura é uma casa linda de Arcos, quem não for de Arcos vai lá para conhecer. Ele tem um objetivo além do aprendizado, tá? Eu falo que eventos são o objetivo, conhecimento. E também não só o conhecimento, mas você também fazer conexões com pessoas. Então, para mim, todos os eventos que eu vou, eu não saio sem conversar com 3, 4 pessoas. E não precisa sair com... Eu brinco assim, hoje a gente sai com o Instagram da pessoa, ou sai com o LinkedIn. Mas eu saio dali sempre e a pessoa sempre vai lembrar de alguma coisa que a gente falou. E o segundo, gente, que é pré-lançamento, porque ele vai ser lançado no dia 25, ele não está aqui porque ele não está pronto, ele ficou pronto na Bienal do pré-lançamento, mas a gente não trouxe ele, que é comunicação inspiradora, o propósito são as pessoas. Nele você também entrou na comunicação da gestão de pessoas também, sim, não foi? Sim, também é importante, né, a leitura do capítulo, o livro, eu acho que foi uma sacada muito interessante, principalmente
pela sua trajetória e formação. Que comunicação, tá vida. Comunicação, você, né, respira isso. Comunicação. Então, foi minha professora, é minha amiga e companheira, assim, nesse sentido de eu aprender, né, sempre com você. E o capítulo, ele diz falando de recursos humanos e da parte organizacional, sobre a comunicação de líderes e liderados, né? Desde o feedback ao clima, ao que a empresa comunica. Então, assim, ele é bem dizendo assim, corporativamente, útil para as pessoas. É dentro da minha prática também. E eu vejo que cabe muito dentro dos temas que você já aborda nos seus treinamentos, sobre comunicação interna, sobre feedback. Perfeito. Então, eu acho que é um livro também que vai valer muito pra gente. E ele, olha só, comunicação inspiradora. O propósito são as pessoas. Ou seja, nós não estamos preocupando com somente com o processo. Sim. E com resultado. Isso é a consequência. Nós estamos trabalhando as pessoas. Esse livro, ele foi feito, tá, gente, com mulheres e homens. Não precisam preocupar. Brincadeira da parte, é que foi só mulheres, mas a gente tem ali miscelânea de pessoas muito bacanas, porque a Josi do RH, aí tem o Eduardo, que é da educação financeira, vocês vão conhecer, né, aos poucos a gente vai trazer eles aqui. Tem também superintendente de banco, tem administradores, tem psicólogo, enfim. Nossa, o livro está rico, está muito rico. E com isso, imagina cada ferramenta ali trazendo. Tem até uma pessoa que vai falar da parte espiritual, da comunicação, como que ela se encontrou na comunicação espiritualmente. Então, quer dizer, tem para todo mundo. Tem ali para uma diversidade, que é o que a gente tem que trabalhar hoje, né? Inclusive, hoje o falar e o comunicar, ele precisa ter essa diversidade. Nós não podemos excluir, a gente precisa trabalhar dentro dessa diversidade, e foi isso que a gente quis trazer. Gente, também, né, só para voltar, dentro da comunidade da liderança feminina, eu quero trazê-las. A gente tem um capítulo também de um relacionamento também, da liderança, da autoliderança entre o relacionamento, tá, de duas mulheres, que é a Edilane e a Dani. Eu vou trazê-las, só que ficou muito difícil para elas virem, porque elas moram em Bambuí. Então, assim, é algo, gente, por que elas entraram nesse capítulo? Eu quis convidá-las, porque elas têm um negócio juntos. Então, elas trouxeram. Então, voltando para cá, né, é algo que a gente... voltando à liderança aqui, porque eu lembrei disso agora, é muito importante falar. E a gente está falando de diversidade, né? Então, olha o quanto foi importante. Quer dizer, aqui a gente trouxe todo mundo para cá. Nós trouxemos também duas psicólogas que trabalham juntas. Sim. E elas não... Eu falei, vocês não querem escrever sozinhas, separadas? Não, e elas tiraram as fotinhas juntas. Achei muito bonitinha as duas. A Laura e a Raí, achei lindo, assim, uma companheirismo, uma parceria. Enfim, então, fica o convite, tá? Dia 25, às 18 horas, 18h30. Aí, depois, gente, eu vou deixar esses detalhes, nós vamos deixar na descrição para vocês. E convido vocês, vão ser painéis ótimos. Vocês vão ter acesso às coautoras, não todas, tá? Porque a gente tem coautoras até de Barcelona, então nem todas vão estar aqui, e do Brasil todo. Mas nós teremos ali o lançamento do livro, teremos um coffee break, teremos o momento ali do painel e, claro, o lançamento dos livros. Vocês vão poder adquirir os livros, poder ter a dedicatória de todas as autoras que estarão ali. Então, eu convido vocês. E outro, gente, é um evento gratuito. E vocês vão estar admirando a leitura, vocês vão estar... promovendo a leitura, que é algo que no Brasil, infelizmente, é bem baixo. Eu não sei qual que é o número certo, mas assim, o que eu escutei na Espanha foi algo entre acima de 80% contra 5% do Brasil de leitores. É isso mesmo, Renato? Depois é o contrário. 80-20. 80-20. Não, mas não tem problema. É 80% e 20%, ou seja, é muito pouco. Quer dizer, nós brasileiros, a gente não lê. Então,
precisa trabalhar essa questão da leitura. Se é 80%, 20%, significa que nós estamos muito, muito, muito atrasados. Então, é um passo para a gente começar. E eu não quis fazer em outro lugar, eu quis na Casa de Cultura, porque a leitura começa por ali. A biblioteca maravilhosa. É maravilhosa, a biblioteca, a história ali naqueles a história. Né? Lá tem até coxia, né? Lá, porque lá é um teatro, lá é lindo, gente. Enfim, eu quero que você deixe uma mensagem final ali no Café para Despertar, né, para as pessoas despertarem essa leitura, né, essa questão aí. Eu vou parafrasear um pouco do que você disse, que é uma leitura para todos, né? Para homens, mulheres, crianças, todas as pessoas que tiverem interesse com liderança e fora liderança, histórias diversas, né, da diversidade humana. Então, o recado que eu deixo é: comprem o livro, prestigiem a leitura, prestigiem as coautoras, prestigiem a coordenadora, porque eu acho que puxar algo como a editora puxa, junto com o que você tem feito, é muito rico para todas as pessoas. Então, enriquece a nossa cultura, então, leiam, presenteiem e sigam em frente, que vem mais coisas boas por aí, né? Isso. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Muito bom. Foi uma honra te receber aqui, viu? Gratidão imensa. Bom, obrigada. Né? Muito obrigada também pela Editora Lisboa também nos abrir aqui. Sim. E até o próximo episódio. Um grande abraço a todos.